Alexandre, não sei se você está ouvindo, ele gosta de. Ele quer saber o que vender e ele gosta de vender relógio. A pergunta dele é se ele deve vender relógio ou não, ou vender outro produto. Continuamos na mesma. Continuamos na mesma, não é? Eu vou dar um exemplo para você, ou Alexandre, se você estiver ouvindo. Se você tem um capital de 1.000 euros e o ticket médio, que é a média do produto que você vende, é 150 euros, correto? Com 1.000 euros você compra quantos relógios? 6. Não compra mais do que isso. Correto ou não? Uhum, sim. Aí tudo bem. Sim. Não compra 6. Compra 3. E fica com o restante do dinheiro ali. Só que você vai fazer um catálogo com mais 10 produtos à disposição. E você vai ter o dinheiro para comprar os outros. Que você vai fazer meio que um dropship. Então você tem 3 à pronta entrega, então você vai focar na venda dos 3. Caso o cliente não queira aqueles 3, você vai oferecer os outros 10. E você já tem o capital para comprar os outros 10. Correto ou não? Uhum. Perdi venda? Não. Não. Me iludi com Rolex? Não. Meu ticket médio é 150 euros. Eu não posso fugir disso. Só que você tem que manter isso ao longo prazo para você se capitalizar, que é onde as pessoas não querem respeitar o processo, se capitalizar financeiramente falando. Aí que entra o X da questão. Mas querem em busca de conhecimento, mas não querem se capitalizar. Resumindo, ele pode vender o que quiser. Não, ele tem que vender aquilo que ele gosta, que é o relógio. Exato. Sim, o que Porque o que se ele gosta. pensar em, Sim, se ele sim, ficar olhando várias coisas, ele tem dúvida. Não, exato. O que ele quer. Se ele quer revender relógio, vende o É relógio. relógio. E foca no E relógio. foca no relógio. Sim. E foca, na verdade, nos 3 relógios. Os outros 10 é para dizer que ele tem uma empresa bem organizada, que é o catálogo. Mas os 3 ele vai focar. Feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz. Fica ali, fica ali, fica ali. E fique. 1 mês, 2 meses, 1 ano, que seja, 2 anos. E fique. Aí, mexe no capital, não. Foi isso que eu fiz. Mexe no capital, não. Vai na Louis Vuitton? Não. Vai na Primark? Também não. Vai na Tommy. E fica ali. Gasta? Não, nunca mexa no capital. Mas quanto é o capital? Se é 1.000 e eu tenho 1.200, vai para 1.200 do teu capital. Ah, para 1.500. E paulatinamente você vai crescendo. E aí entra. Quando você tem uma bagagem dessa de experiência, como graças a Deus hoje eu tenho. Graças a Deus por isso. Qual a probabilidade de eu quebrar? Porque vais sempre repetir o processo. Eu só não posso deixar de ser fiel, Joana. Pode tirar tudo. Só não vai tirar a minha mentalidade. Não consegue. Sim, sim. Vais seguir sempre. Não consegue. Então, se eu manter isso, a probabilidade de você me quebrar é muito pouca. Ah, mas o mundo pode... claro que pode. Mas fazes tudo outra Isso vez. aí. Eu aprendi, pô. Eu aprendi, pessoal. Aprendi, Joana. A palavra fala bem claro e ela tem N exemplos que nos dá, principalmente, vamos dar um exemplo de Jó. Foi tocado em tudo dele, mas o diabo não tocou na essência dele. Deus deixou tocar em tudo, só não deixou tocar na essência. E é algo que eu sempre peço, é não deixar eu perder a minha essência. Entendeu? Se eu não perder a minha essência, você não consegue me derrubar. Eu sou orgulhoso? Não. Faz parte do processo. Sim. Por que ninguém derruba os Estados Unidos? Economicamente. Porque eles fazem sempre o processo. Você está Eles entendendo? sabem como ganharam, então continuam a fazer. Quem sabe o processo e respeita o processo, sabe o caminho. O grande X da questão, a pergunta que eu faço para você que está me ouvindo ainda, que está nos ouvindo, você quer respeitar o processo? Você quer obedecer o processo? Porque tem diferença entre respeitar o processo e obedecer o processo. Terceiro, você quer colocar em prática? Quarto, você quer pagar o preço? Quinto, de fato você quer pagar o preço? Sexto, de fato, do fato você quer sacrificar? Então, eu defendo muito Isto aplica-se em tudo.
ao princípio. Isso não tem como fugir. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Senhor Mateus, se a teoria que vai dar certo, que estou seguindo, já deu certo para outras pessoas e simplesmente é um processo, devemos manter o caminho? Mateus, se a teoria que vai dar certo, que estou seguindo, já deu certo, se tu tá seguindo, já deu certo? Não entendi. É porque eu não sei ler direito, tá? Eu sabia que eu não sei ler direito. Não sabes? Não, Sabes. não. É do Marcos. A do Marcos. Se a teoria vai dar certo, pronto, ele diz, se a teoria está a dar certo para outras pessoas, ele deverá manter o caminho? Ou seja, ele está a aprender uma teoria. Que vai dar certo, que é o que eu falo. Vai dar tudo certo. Que está a dar certo para outros. Vai dar tudo certo. Que está a dar certo para outros. Ele deve manter esse caminho? Ou devemos manter o caminho? Vai. Aí entra. Se conhece o fruto, se conhece a árvore pelo fruto. Se aquela árvore está dando laranja, eu vou cortar ela. Certo, mas eu queria te falar disso do processo. O processo é a base, mas tu tens moldes que se aplicam mediante a situação em que tu estás, ou não? 100%. O que eu quero dizer com isto é que não vamos esquecer que o processo é a base, mas ele adapta-se. Flexibilidade. Precisa de flexibilidade, de adaptabilidade, de forma a ele se encaixar na situação em si. Certo? Ou seja, temos o mesmo produto, mas em realidades completamente diferentes. O processo pode ser o mesmo, mas é preciso uma adaptabilidade e flexibilidade para perceber, ok, quais são os recursos que nós temos neste lado, quais são os recursos que nós temos naquele, qual é a equipa que temos aqui, qual é a equipa que temos... Entendes o que eu quero dizer? Ou seja, o processo é o mesmo, mas é necessário estes moldes que tornam o processo flexível, certo? 100%. E nem sempre as pessoas entendem isto. Não achas que eu tenho razão? Não acho. Tenho certeza. O que acontece? Sabe por que tem pessoas... Vou dar um exemplo. Eu tenho um fornecedor declarado. Eu gosto de falar isso. Quando eu falo declarado é que tá no DRE. Tá no balancete. Tá, não? Fora que não tá. Ninguém ouviu falar isso. Ele fatura 870 milhões de euros. Declarado. Correto? Declarado. Até aí tudo bem. Como é que eu vou me comparar a ele? 27 anos na minha frente de mercado. Tu queres te comparar a ele? Não, eu me comparo. Tu comparas-te Eu a me ele? comparo. Mas ele tem 27 anos na minha frente. Vais-te comparar através dos números, certo? Ok? E o processo que ele está a usar. Até aí tudo bem. Certo. Só que eu não posso querer ser ele. Claro! Mas é o que as pessoas querem. Certo, não dá. Mas essa diferença é o que as pessoas querem. Como é que eu Não me dá. respeita? Aí entra, respeita a minha história. Pois, por isso. Respeito, camarada, são 27 anos de mercado. Claro, não dá. Quem sou eu? Claro. Não Sabe? dá. É o que eu digo. Ou seja, o processo. É o mesmo. Pode Só ser. que eu não posso Certo. querer passar em frente Até porque- a pessoas que já estão há tempo de mercado e o balancete dela não mente. Respeita a minha história. Até porque tu és Respeito a história e tu tens dele. és uma pessoa completamente diferente dele, de certeza absoluta. 100%. A conexão que ele tem, eu não tenho. A maneira que ele... Só que você sabia que em 2021, isso eu já falei nesse podcast, eu vou repetir. Em 2021, eu peguei o avião e eu fui até ele. E eu fiquei abismado com a infraestrutura que ele tem. Como assim? É muito grande? Não. 15 pessoas trabalhando. Ele tem metade do que eu tenho de gente trabalhando. E eu não faturo 1% do que ele fatura. Eu estou falando de Portugal. E eu fui até ele, e eu olhei e falei, caraca, como é que...
você conseguiu fazer isso? Pois, Eu perguntei. claro. Ele disse. Não disse. Ele disse por parábolas, como eu pego rápido. Ele pensou que eu não entendi, mas eu saí de lá transformado. Claro. Porque quando o cara vende, 2 containers por dia. O sistema operacional, a maneira de agir. Eu estava com o tradutor do lado, porque eu não falo a língua. Estava com o tradutor do lado, ele falava, fala aí, que deixa eu olhar aqui. Eu só olhava tudo. Eu parecia pegar um scanner. Um raio laser. Falei, ele vai por lá, vai por cá. Aí eu perguntei para ele o seguinte: eu já compro de ti. Nessa época eu já comprava dele uns 2 anos. Eu já compro de você há tanto tempo, eu mando nesse mercado, se paga para trabalhar. Sabe como é que funciona isso? Você paga para receber o produto para depois vender. Certo. Então aí é loucura, você tem que ter capital para poder bancar a operação. Eu cheguei para ele e falei: olha, eu já compro com você há 2 anos e eu mando o comprovante, nunca voltou. Não dá para você mandar o comprovante, você já libera o produto para não demorar mais que um dia para chegar? Não, certo. só mando o dinheiro para você, só mando o produto quando caiu o dinheiro. É o processo. É o processo. Eu falei, tá, mas por quê? Traduz aí. Ele olhou para minha cara, mas quem é tu? Eu falei, quem sou eu? Eu sou o Matheus da Netmore. É sério. Aí ele disse, não tô perguntando quem é você. Você é uma pessoa bacana. Eu tô pensando quem é você, o teu contribuinte. Vou saber quem sou eu no contribuinte? O que eu aprendi com isso? Pois. Balancete. Ele pegou o computador, vem cá. 515-646-4. Mas quem é tu? Não sei o que tá aparecendo aí. Nossa, não tem nem balancete. Fogo. Muito obrigado. Por que se no teu balancete tem esses valores aqui para... Por que você teve um lucro disso aqui tudo? Por que você teve esse gasto aqui? Sim, claro. Aí, ó. Você tá vendo isso aqui na parede? É um iate. É caro para manter. Fogo, muito obrigado. Para que você tem isso aqui? Vai. Eu preciso para lá, eu preciso para cá, eu preciso viajar. Fogo. Ele falou poucas palavras. Certo. E eu saí dali. Agora eu tenho que aprender contabilidade. Saí da venda. Fui para contabilidade. Fui eu falar com contabilista, não. Fui eu aprender o processo da contabilidade. Claro. Você está entendendo? Sim, então, sim. aí que entra. Fui eu entender, não, eu preciso de um advogado. Eu preciso da conexão, eu, advogado, contabilista. Para discutir, senão eu não consigo. O camarada chega a ter dentro do próprio escritório um espaço desse tamanho que as próprias finanças do país trabalham ali dentro. De tanto que ele fatura. Sim, elas estão sempre a ver. Sabe o que é isso? É Então, surreal? Pronto, mas é o mesmo processo, mas adaptado. Eu tive que ter a humildade de querer aprender. Claro. Entendimento, porque ele não falou, mas poucas palavras eu entendi. Eu falei, não, pronto, vou mudar. Para que ele foi falar isso? De 2 anos, 3 anos. Vamos supor, 2020, 2019 eu abri em Portugal. Falando somente de Portugal. Fiquei no setembro de 2019. 2020 eu só paguei coima. Pandemia. Certo. 2021, prejuízo. Certo. Coima em cima de coima. Certo. Coima é multa. Certo. Erros Aqui acima de também. erro. Beleza? 2021, eu mudei de conta. Aí, quando eu aprendi isso aqui, Tu percebeste que eu tinhas percebi que eu mudar. tinha que mudar. A forma de eu lidar com a contabilidade era totalmente diferente. Exato. Eu mandei o contabilista que eu tinha, eu troquei. Achamos outro. E aí eu comecei a respeitar o processo. Pagamento de imposto. Hoje eu amo pagar imposto. Eu não gostava de pagar imposto. É bom sinal. Eu não gostava. Eu era contra. Eu não tenho medo de falar.